Glória a Deus. Eu vou tentar ser breve na ministração de hoje, porque hoje é dia dos homens assumirem as cozinhas, preparar um almoço. E como não é um assunto que nós dominamos, então a gente precisa de tempo para poder fazer isso. Hoje a ministração da palavra tem como tema mulheres notáveis. Mulheres notáveis da Bíblia que tiveram do Senhor uma unção para avançar, para conquistar, e esta mesma unção que atingiu aquelas mulheres da Bíblia, ela permanece durante a história e ela alcança você hoje. Essa ministração, essa palavra, ela é mais voltada para as mulheres, nem por isso os homens vão deixar de ouvir, né? Pega a sua Bíblia, abra ela comigo, por gentileza, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 7. Glória a Deus. Estou falando com o Lucas aqui que Eliseu, uma vez, ele foi chamado num culto para poder pregar. E antes dele começar a pregar, ele disse, traga um tangedor. Então, hoje eu tenho. Lucas 18, capítulo 7, diz assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Feche os olhos. Pai, nós estamos diante da Sua palavra e nós pedimos ao Senhor que nesse momento fale conosco. Nós precisamos ouvir o Seu recado, nós precisamos sair daqui, Senhor, ó Pai, com uma palavra que venha de encontro à nossa necessidade. Nós viemos na igreja hoje buscar ao Senhor, nós já levantamos as nossas mãos, nós já abrimos o nosso coração e com os nossos lábios nós entregamos ao Senhor a nossa adoração. Mas nesse momento, ó Pai, nós queremos estar dispostos a ouvir a Sua palavra. É isso que nós buscamos, ó Pai, ouvir o Teu recado e andar conforme a Tua vontade. Pai, fale conosco nesta manhã. Traga, Senhor, uma palavra renovada, uma palavra rema, que não seja somente a letra. Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu não venha macular aquilo que o Senhor tem para entregar para a igreja hoje. Me usa como um canal de bênção para os meus irmãos e assim como o Senhor ministrou no meu coração e cada um de nós que estamos aqui possamos sair impactados nesta manhã com a Tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Meu amado, esse texto que nós lemos, ele é uma parábola que Jesus propôs para os discípulos. E a parábola, ela diz de uma viúva que tinha uma causa na justiça e que ela procurou um juiz, porém esse juiz não era justo, esse juiz não era temente ao Senhor. Esse juiz, ele era corrupto, e essa mulher insistentemente buscava ele, procurava esse juiz para cuidar da causa dela. E esse juiz a ignorou. Mas num certo momento esse juiz disse assim, olha, eu vou atender a necessidade dessa mulher, de tanto que ela tem me perturbado, de tanto que ela tem me incomodado. E Jesus, ele disse, olha, será que Deus, o Todo-Poderoso, não fará justiça por nós, para aquelas pessoas que buscam a Ele? Se aquele juiz ímpio, se aquele juiz que não tinha compromisso nenhum com o Senhor, foi capaz de mover uma ação para poder auxiliar aquela viúva, será que o nosso Deus não vai nos ouvir? A sua causa pode até parecer que esteja demorando, a sua necessidade, o seu pedido de oração, aquilo que você busca, meu amado, Deus está atento à sua oração.
Na sexta-feira nós estivemos aqui na vigília, e no momento em que nós estávamos dispostos ao Espírito para ouvir a palavra, o Senhor nos trouxe uma palavra dizendo: continua, não para, não para, o Espírito Santo ele ainda está conosco, ele ainda está próximo, mesmo que você não vê um fruto aparente, não pare. E esse texto aqui, essa parábola que Jesus ministrou aos nossos corações, é para isso, é para que nós não venhamos desistir, é que nós não venhamos parar de orar, que nós não venhamos parar de buscar ao Senhor. Existem coisas que são resolvidas na força do braço, mas ao cristão é resolvida no joelho. Às vezes pode ser que do joelho te exija o braço, mas nunca do braço vai te exigir o joelho. Quando nós oramos, nós recebemos direção do Senhor. Nós temos falado aqui, no mês passado foi sobre fé, e esse mês de março falamos sobre obediência. Na semana passada nós ouvimos que a obediência é a materialização da fé, ou seja, é a consequência da fé. Então não desista. E por que eu estou dizendo isso na introdução dessa ministração? Porque muitas vezes nós somos tentados a executar alguma coisa na força do nosso braço. Quando nos sentimos ofendidos, quando nos sentimos traídos, quando nos sentimos acuados, nós somos tentados a executar, a resolver o problema com a força do nosso braço. Mas não é isso que Jesus ensinou. Versículo 18: digo a vocês que depressa Deus lhes fará justiça. E aí ele deixa uma pergunta: será que haverá fé no coração? Será que no coração de cada um daqueles que recebem a palavra haverá fé? Nós somos tentados, mas a fé nos impede de agir conforme a nossa tentação ou conforme a força do nosso braço. A ministração de hoje, então, vai falar sobre mulheres notáveis, e aproveitando esse dia, o Dia Internacional da Mulher, eu quero contar uma breve história de como se chegou até esse dia. Você não veio aqui para poder ouvir história, para ter aula de história, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus e sair daqui cheio. Mas eu quero tirar um minutinho dessa ministração para fazer um paralelo, um comparativo entre as mulheres que deram origem a esse dia, na luta, na causa delas, e com aquelas mulheres que são notáveis na palavra do Senhor. O Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher, ele foi possível ser concebido, principalmente no século XIX, quando houve o avanço da Revolução Industrial. A produção, ela deixou de ser familiar, deixou de ser agrícola, e ela passou a ser executada em grande escala, e aí surgiram-se as fábricas, houve-se o êxodo rural, as famílias saíam do interior, iam para os polos industriais, e ali eles trabalhavam. Porém, não existia regra, não existia CLT, não existia convenção, não existia nada que tratasse daquela relação de trabalho. E os homens, eles viviam uma vida precária, porque o salário era pouco, eles trabalhavam 12, 16 horas nas empresas, e a situação das mulheres era ainda pior. As mulheres trabalhavam o mesmo tanto que os homens, recebiam menos que os homens, e tinham um agravante: elas não tinham acesso à educação, mulher não podia estudar, elas não podiam, em determinado local, não podia ter bens, não podia ter propriedade, elas não podiam comprar. Elas também não podiam participar do processo democrático, elas não tinham direito a voto, somente os homens votavam.
Então, no século XIX, a situação era ruim para os operários e muito pior para as mulheres operárias. Nesse meio tempo surgiu movimentos, o socialismo que vinha de encontro ao capitalismo, à produção industrial, fazia frente a isso, queria lutar contra aquilo que se chamava de opressão dos capitalistas, dos burgueses. Junto desse período, no finalzinho do século XIX, início do século XX, surgiu também um movimento feminista, que tinha essa causa de lutar contra a opressão e defender os direitos da mulher, defender os direitos que ela também deveria ser respeitada e aceita, não pelo sexo, mas pelo ser que ela era. No início do século XX, cerca de 1900, esses dois movimentos, eles tomam um destaque no mundo. Em 1910, houve uma conferência internacional das mulheres feministas. Essa conferência aconteceu lá em Copenhague, na Dinamarca. E nessa conferência, dentre outros temas e dentre outros assuntos, foi proposto pela Clara Tixen, não sei se a pronúncia está correta, foi proposto por ela que definisse um dia para as mulheres, que as mulheres tivessem um dia em comemoração, isso em 1910, e isso foi aceito naquela conferência, porém ainda não havia se definido qual seria a data. 7 anos depois, lá na Rússia, um grupo de mulheres operárias decidiu fazer greve, decidiu se manifestar contra os salários. Naquela época, em 1917, estava estourando a Primeira Guerra Mundial e a Rússia entrou. A Rússia já não estava bem. E ela ainda faz o favor de entrar na guerra. E não sei se você sabe, mas um dos maiores custos que se tem é o custo militar para um Estado, para um governo. É muito caro manter um poderio bélico, um poderio militar. A Rússia não estava bem econômica e ela ainda faz o favor de entrar na guerra. Então as mulheres, elas lutavam contra essa entrada da Rússia na guerra, mas também lutavam por melhores condições de trabalho, de respeito. E o lema delas era pão e paz. Que Deus nos livre, que Deus livre o Brasil de entrar numa guerra e fazer como aconteceu com a Rússia lá em 1900. Eu estou dizendo isso porque eu li essa semana no jornal O Globo, diz que o tema mais pesquisado esta semana no Google foi: o Brasil vai entrar na guerra? Não sei se você viu isso, por conta do que está acontecendo aí. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Bom, então essas mulheres, elas fizeram greve e elas começaram a fazer uma caminhada. E essa caminhada foi agregando não só outras mulheres, mas homens também, outras classes. Eles foram se agrupando naquela caminhada e aquilo virou um movimento que ia ser só de classe. Ele tomou uma proporção enorme, a ponto de destituir o czar, que era o imperador russo, Nicolau II. E isso foi uma revolução muito grande na Rússia. Ficou conhecido como a Revolução de Fevereiro. E essa foto que está ali embaixo, ela foi tirada no dia 23 de fevereiro de 1917. E aí, então, foi definido que essa data, por conta do que ela representa, seria tida como o Dia Internacional da Mulher. Mas por que a gente comemora no dia 8 de março? É porque naquela época a Rússia, ela seguia o calendário juliano, não seguia o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos hoje. E no calendário gregoriano, 8 de março corresponde ao dia 23 de fevereiro do calendário juliano. Então, esse é o motivo de hoje nós comemorarmos esse Dia Internacional da Mulher. Comemorar uma luta, como a pastora disse agora há pouco aqui, de uma luta que ela é justa, que ela precisa estar em evidência, porque a mulher não está nem acima e nem abaixo do homem. O homem não está nem acima e nem abaixo da mulher. Nós somos criados pelo Senhor, juntos, um dependendo do outro.
Esses dias atrás eu vi um comediante que não tem compromisso nenhum com a palavra do Senhor, que não tem compromisso nenhum com Deus, e ele dizia assim: a Bíblia é um livro machista. E criticando a Bíblia, não sei se você já ouviu, talvez, ou até você pense assim também, a Bíblia ela é bastante machista, porque ela coloca os homens contra as mulheres. E eu quero te dizer uma coisa, meu amado, a Bíblia não é machista. Nem o nosso Deus é machista. A Bíblia ela relata os fatos de um povo que tinha uma cultura machista, mas o nosso Deus, a história mostra e a palavra do Senhor mostra que o nosso Deus, diante desta cultura machista, Ele veio para poder quebrar. Quantas mulheres, quantas pessoas que Deus usou do sexo feminino para poder trazer vitória para Israel, para poder trazer libertação para Israel. A Bíblia não é machista, o povo, a cultura lá era, mas Deus ele sempre quebrou esse princípio. A história vai dizer que as mulheres, quando quiseram conquistar o seu direito, houve resistência, houve enfrentamento, houve confronto. Contudo, as mulheres que nós lemos na Bíblia, elas não precisaram do braço, elas precisaram do joelho. É por isso que eu li o primeiro texto. É por isso que eu disse aquela parábola que Jesus nos ensinou. Que o Senhor está atento aos nossos pedidos, o Senhor está atento às nossas causas. Não importa se na sua empresa está havendo corte, Deus pode fazer no meio do corte em massa, fazer o seu salário aumentar e você ser promovido. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Nós tínhamos 8% de corte para fazer na folha de pagamento, de demissão de funcionários. E naquele tempo de crise, Deus me fez ter um aumento de 20% no salário. Eu estou contando isso como um testemunho, para poder mostrar para você e compartilhar com você que Deus pode mudar a história e Ele não depende de circunstância. Ele não depende de movimento humano, Ele é Deus. Basta então que nós confiemos nesse poder do Senhor e não nos desesperemos, ou queremos antecipar, ou queremos atropelar as coisas. Nós não precisamos disso. As mulheres que estão na Bíblia, as mulheres notáveis da Bíblia, não precisaram disso. Aqui eu estou listando algumas mulheres notáveis. Existem várias outras, mas ia ficar muito pequeno, mas essas são algumas. Miriam, Raabe. Se você prestar atenção direitinho aqui, você vai ver uma ali que não está nos originais do grego e do hebraico. Se algum dia, meu amado, eu vou falar para os homens, se algum dia você for preparar uma ministração da palavra para pregar aqui na igreja, chama a sua esposa para poder estar perto de você. Quando eu estava fazendo montando esse slide, a Ariane chegou. E ela já foi batendo no olho, cadê meu nome aí? Eu não, amor. Aí eu tentando explicar, não, amor, aqui eu estou colocando somente as mulheres notáveis na Bíblia. Ela disse, mas eu também estou na Bíblia. Como? Eu estou lá em Atos, capítulo 29. Então, da mesma forma que a Ariane, está ali o nome dela representado, está o nome de cada uma de vocês aqui também. Mulheres notáveis, vocês são a continuidade da palavra do Senhor. Eu imagino aqui que a maioria sabe, mas se você não sabe, Atos não tem capítulo 29, Atos termina no capítulo 28. E quando a gente diz que você faz parte de Atos 29, significa que você está continuando aquela história, aquele processo do cristianismo, aquela revolução de Cristo. Então você também, o seu nome estaria ali representado pelo nome da Ariane. Eu quero dizer então sobre 5 mulheres notáveis. As 5 filhas de Zelofeade. Não sei se você já ouviu essa história. Nós vamos ler 11 textos aqui.
Antes disso, antes de eu ler os textos dela, deixa eu falar uma coisa que é conceito teológico. Quando o pastor me convidou para poder ministrar a palavra nos domingos pela manhã, uma das orientações que ele me deu é que ele gostaria que a gente, durante as manhãs, nós tivéssemos um estudo da palavra, um estudo mais aprofundado da palavra, e é a linha que eu gosto de falar, que é apresentar uma teologia sistemática, o conceito disso. E eu quero apresentar para você um conceito teológico que é lei absoluta versus lei aplicada. Isso é um contexto bíblico. E aí a gente vai até, através disso, entender o que eu falei, que Deus não é machista. A lei absoluta, elas são princípios imutáveis do Senhor. E a lei aplicada, elas são princípios práticos. Vamos para a lei absoluta. A lei absoluta são princípios imutáveis do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia em Êxodo capítulo 20, nós lemos sobre os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos não eram só ordenança de Deus para o povo, mas era uma revelação do caráter de Deus para o povo. Ele revela os princípios deles para nós através dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses. Deus é o único Deus. Não farás para ti imagem, Deus ele é santo. Não tomarás o nome do Senhor em vão, Deus é digno de honra. Isso é caráter do Senhor, é característica dele. Lembra do Senhor no sábado para o santificar, o Senhor é o Deus do tempo. Honra o teu pai e a tua mãe, Deus valoriza a autoridade e a ordem. Não matarás, Deus é o defensor e Ele é o dono da vida, não só o defensor, mas Ele é o dono da vida. Não adulterarás, Deus é fiel, isso é uma característica imutável do Senhor, não depende de circunstância e Ele não vai mudar. Deus é justo, não furtarás. Não dirás falso testemunho, Deus é verdadeiro. Não cobiçarás, Deus olha para o coração. Essa lei que dada a Moisés, lá no Monte Sinai, é imutável e revela o caráter do Senhor. Não se muda, é o princípio da justiça. A lei aplicada, ela regulamenta a lei absoluta. É a forma com que nós vamos exercer e cumprir o que a lei determina. É na prática, se você ver, Deus disse, eu sou santo. Algumas pessoas ofenderam a santidade do Senhor. Com isso, Deus aplicou o juízo. Ou seja, a lei absoluta foi ferida, Deus então agora aplica o rigor dessa lei. Mas houveram pessoas que se arrependeram e falaram, Senhor, me perdoa. Eu adorei a outro Deus que não era o Senhor, mas eu te peço perdão. Deus então vai lá e muda a lei aplicada. Então a lei aplicada, ela pode ser alterada, tanto para o bem quanto para o mal. Se Deus ele demonstra amor e uma pessoa vai lá e pratica o que é errado, Deus pode converter aquela bênção em maldição. Então o caráter de Deus não muda, mas a lei que aplica, ela muda. E por que eu coloquei esse trecho aqui, antes de falar das filhas de Zelofiade? Porque através dessas 5 mulheres, uma lei foi escrita e permanece entre os judeus até os dias de hoje. Uma lei aplicada. Permanece até hoje, junto com os judeus, e que se estende, o conceito espiritual disso, se estende até as nossas vidas no dia de hoje. Números capítulo 27, versículo 1 diz assim: Então vieram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir,
filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazer, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes do nosso pai. Moisés apresentou a causa deles ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança dele para a sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmão, deem a herança aos irmãos do pai dele. E o último texto: se também o pai não tiver irmãos, deem herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Veja bem, esse texto relata um fato que aconteceu durante o deserto, na peregrinação para a terra prometida. Quando o povo estava preso no Egito, Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito e leva para a terra prometida. Quando o povo sai do Egito, primeiro eles fazem uma caminhada e se dirigem para um monte, que fica no deserto, chamado Monte Sinai. E ali eles ficam aproximadamente 1 ano e 2 meses. Depois eles então começam a caminhada rumo à terra prometida. Nesse momento, eles já tinham a esperança, como eu disse há 15 dias atrás, que fé é a certeza da esperança. Aquele povo caminhava no deserto porque eles tinham esperança, certeza que alcançariam uma terra prometida. E que cada um dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, teria uma parte de herança. Teria uma parte no que foi prometido para Abraão lá atrás. E o povo então tinha esse sentimento. Só que Israel, ele teve 13 filhos. Mas a gente só vê falar de 12 filhos. Na verdade, Israel, ele teve 12 filhos homem, e ele teve uma mulher chamada Diná, que nós quase não a ouvimos falar sobre ela. Quando a promessa da repartição da terra foi feita, não havia sido incluído Diná no meio das tribos, somente os homens. E apesar disto não ser uma lei, não existia uma lei aplicada, que dizia que a herança deveria ir só para o filho homem. Isso não era lei, mas era um costume do povo. Então, quando eles estavam caminhando pelo deserto, eles sabiam que Manassés vai ter uma parte, que Dan vai ter outra parte, que Naftali vai ter uma outra parte. Só homens. Cada um deles tinham essa consciência que quando entrassem na terra prometida, eles teriam um terreno, eles teriam um espaço de terra
para viver a promessa do Senhor se cumprindo na vida deles. Nessa caminhada, quando o povo sai do Monte Sinai e vai para entrar na terra prometida, eles estavam quase entrando. Mas acontece do povo pecar contra o Senhor, porque eles faltaram fé. Eles observaram a terra prometida, viram ali gigantes e falaram: nós não vamos conseguir entrar. 12 espias estavam olhando a terra, somente 2 viram que a terra era boa. Os outros 10 falaram: o que Deus tem para mim é impossível. O que Deus tem para mim é impossível de eu alcançar. O que Deus tem para mim não serve, não é para mim. E com isso, Deus, Ele disse: olha, por conta desse pecado, esta geração, não vai entrar na terra prometida. Eles ficaram espiando a terra prometida durante 40 dias. Deus disse: vocês vão peregrinar no deserto durante 40 anos. E nesses 40 anos, toda aquela geração morreu. E quem entrou na terra prometida foram só os filhos daquela geração. Na época em que aconteceu que o povo duvidou, que o povo não aceitou, que o povo não acreditou na promessa. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Amém? Quando então o povo se dirigia para entrar, nesses 40 anos, essas 5 mulheres apareceram, as 5 filhas de Zelofiade, aparecem na história. E elas chegam para Moisés e falam assim: Moisés, o nosso pai não teve nenhum filho homem, só teve mulher. O nosso pai pertencia à linhagem de José, da casa de Manassés. E elas contam, elas usam de um argumento com Moisés fundamentado. Se não me engano, acho que foi ontem. Tem uma pessoa que eu conheço que hoje ela já está aposentada, mas ela praticou o direito durante muito tempo. E ela colocou uma frase assim que eu achei interessante e propício aqui para essa ministração. Ele colocou assim: o problema da justiça, o problema do direito não é a justiça. O problema do direito é a falta de prova. O que ele estava dizendo é porque às vezes a pessoa fala assim, que a justiça é lenta, que a justiça é isso, que a justiça demora. Mas pela experiência que ele tem, de anos trabalhando à frente do tribunal, ele diz que o maior problema era as pessoas conseguirem provar o que eles estavam requerendo. Aqui essas mulheres se apresentam a Moisés com um embasamento legal. Elas primeiro falam: olha, nós somos descendentes de José, nós então temos direito à parte da herança. José não teve um território, mas o filho dele, Manassés, teve. Então elas vieram da linhagem de Manassés. Então o primeiro ponto, nós temos direito. O segundo ponto, Moisés, que o nosso pai não estava na revolta de Corá, que era aqueles que queriam destituir Moisés como líder. Eles disseram: o nosso pai não estava ali, ele morreu do pecado dele. Qual que é o pecado dele? Estar junto dos outros demais. Mas ele não se rebelou contra você, Moisés. E elas então expõem a causa delas. Se nós somos legítimas filhas, se o nosso pai foi obediente e não foi rebelde a ponto de se revoltar contra a liderança de Deus através da vida de Moisés, por que nós vamos ficar de fora da herança só porque o nosso pai não teve filho? Como eu disse, Deus não é machista. Não existia lei que dizia que a herança tinha que ser só para o filho. Até esse momento não existia regra. Moisés então vai consultar a Deus. Deus, aquelas mulheres estão pedindo isso, o que eu faço?
muitas vezes falta a gente fazer isso, sabe? Deus, o que eu faço? Eu contei um testemunho aqui há 15 dias atrás a respeito de um acontecimento que teve na minha família com a minha mãe. O que eu devo fazer? Esse é o contraponto que eu quero trazer na ministração da palavra de hoje, sobre aquelas mulheres que com uma luta, com um enfrentamento a um regime, elas sim alcançaram um resultado, ainda não é o resultado esperado. E se a gente vê ao longo da história, esses movimentos, eles se desvirtuaram muito da teoria que se esperava que eles pudessem trazer. Mas através do enfrentamento, através da guerra, através da luta, através da resistência, enquanto outras mulheres buscaram ao Senhor. E Moisés buscou ao Senhor. O que eu devo fazer? Se está difícil lá no serviço, o que eu devo fazer? Se está difícil em casa, o que eu devo fazer? Fala com o Senhor. Quando você tiver uma situação, por exemplo, de ter que ter um embate, ter um debate contra alguém, que você, é uma conversa difícil com alguém, que você queria sair dessa conversa, mas precisa ter, fala, Senhor, me ajuda. O que eu devo falar? O que eu devo fazer? E o Senhor vai colocar na sua boca as palavras corretas, porque Jesus, ele disse, não tenha medo de abrir a boca para falar, porque o Senhor vos fará lembrar aquilo que você aprendeu. Eu faço isso, meu amado. Às vezes vem alguém perguntar, pedir uma orientação, pedir um conselho, e eu tenho muito medo de dar um conselho errado, baseado na minha experiência. Então, quando a pessoa está falando, eu estou lá dentro de mim orando, Deus, me usa para falar o que o Senhor quer, e não o que eu quero. Me usa para falar o que eu estou pensando que eu deveria falar, mas não vou falar, me fala o que o Senhor deve falar. E funciona. Faça esse exercício. Quando você estiver diante de uma situação que tiver de tomar uma decisão, peça auxílio do Senhor e fale, o que eu devo fazer? Eu devo assinar ou não esse contrato? Eu devo fechar ou não esse acordo? Eu devo assumir ou não esse compromisso? E o Senhor vai te direcionar, porque Ele não deixa nenhum daqueles que o procuram desamparado. Quando Deus procura Moisés, Moisés então responde, o que essas mulheres pedem é coisa justa. Onde há então machismo da parte do Senhor? Existia um costume que era só os homens, aquelas mulheres com reverência. Elas não foram rebeldes, Deus odeia a rebeldia. Elas foram embasadas com fundamento, com reverência, com obediência. Se apresentaram não só a Moisés, mas elas se apresentaram aos sacerdotes e toda a comunidade que estava próximo delas. E elas tiveram o favor do rei, elas tiveram o favor de Deus. E aí Deus então diz para Moisés, Moisés, o que elas pedem é justo, conceda a elas o que elas querem. E mais, que isso seja perpetuamente em todas as gerações, que se um pai, ele tiver só filhas, e ele vier a morrer, o nome dele não será esquecido, o nome dele não será apagado. O nome da sua promessa não será esquecida pelo Senhor. O nome da sua herança não será esquecida pelo Senhor. E o primeiro texto que nós lemos diz que Deus, Ele não esquece de nós, muito pelo contrário, depressa Ele vai nos atender. Aquilo que você pede, aquilo que você busca, vai acontecer. E isso eu não estou falando de probabilidade, eu estou falando de possibilidade. Vai acontecer. Você vai receber e você vai alcançar. Eu creio nisso na minha vida e eu vivo desta maneira, com esse pensamento. Então, mulher, aquelas 5 mulheres,
mudaram um costume de uma tradição machista. Elas foram as feministas daquele tempo. Contudo, não como as do início do século, elas usavam do seu poder, os seus joelhos. Mulher sábia, nós já lemos esse texto. Ela edifica a casa com sabedoria, o que a pastora acabou de dizer aqui. Que as mulheres educam os homens. E não é só menino pequeno, não, ela também educa gente grande. Te auxilia quando está no trânsito, e você vai apertar a buzina ou vai xingar. Calma. Veja bem, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesta manhã. Existem pessoas notáveis, mulheres notáveis na Bíblia. E se você analisar, você vai encontrar muitas. Eu coloquei um tanto ali, mas tem muitas outras ainda. O que as tornaram notáveis não foi o fato de ser mulher. Da mesma forma que o que torna os homens notáveis não é o fato deles serem homens. O que nos torna notáveis é o fato de nós servirmos e depositarmos a nossa fé e a nossa esperança a um Deus que tudo pode. E quando nós nos sujeitamos a Ele, por Ele nós conseguimos avançar, por Ele nós conseguimos conquistar, por Ele nós temos os nossos direitos adquiridos, ainda que todos ao nosso redor vivam diferente disso. Por conta da nossa fé, por conta da nossa obediência, por conta da nossa reverência ao Senhor, nós também podemos experimentar este sobrenatural, assim como essas mulheres notáveis da Bíblia. A pastora já fez isso, mas eu também gostaria de parabenizar a cada uma de vocês, mulher. O Senhor escolheu as mulheres, como a pastora bem disse aqui agora há pouco. Se eu tivesse vindo na frente, eu ia ter falado. Ela veio na minha frente, agora tem que falar o que a pastora falou. Como ela disse. Assim como ela disse. Sabe, o Senhor escolheu você, escolheu a mulher, para poder trazer ao mundo, de uma maneira doce, de uma maneira suave, de uma maneira tranquila, a salvação do mundo, a salvação espiritual do mundo. Mas também Deus deu às mulheres o dom de trazerem um equilíbrio na sociedade, um equilíbrio na família, um equilíbrio nos relacionamentos. Feche os olhos, por gentileza. Deus, da mesma forma com que o Senhor falou comigo através dessas 5 mulheres, mostrando que uma atitude de fé e de obediência pode mudar uma história, pode mudar uma geração, pode mudar uma lei. Assim como o Senhor falou comigo nesta palavra, que o Senhor é um Deus que ama, e que o Senhor vai contra todos os paradigmas. A lógica do Senhor não depende da nossa, mas sim dos atributos imutáveis do Senhor. Da mesma forma, Pai, que o Senhor ministrou ao meu coração, eu tentei trazer aos meus irmãos, aonde eu não consegui, Senhor, ó Pai, chegar com a retórica, com a minha interpretação de texto, com o meu jeito de falar, eu te peço que o Teu Espírito Santo possa revelar esta palavra. Assim, Senhor, ó Deus, como aquela viúva que lutou incansavelmente para ter, Senhor, ó Deus, a resposta, que nós venhamos a buscar ao Senhor. Não nos deixa desanimar,
não nos deixa perder a esperança, não nos deixe perder a fé, que nós possamos crer no Senhor, na certeza que o Senhor é aquele que prometeu, e o Senhor jurou pelo próprio nome que faria acontecer. Que nós venhamos nesta manhã renovar a nossa esperança, que o nosso milagre urgente possa acontecer, que a nossa necessidade que nós temos colocado diante do Senhor, ela possa acontecer depressa. Não permita, Senhor, ó Deus, que a nossa fé venha a ser abalada, não permita que a nossa esperança venha a ser destruída, mas que nós possamos seguir firmes no propósito, assim como aquelas 5 mulheres que foram contra a esperança, foram contra a Escritura, foram contra o costume. Pai querido e Pai amado, que nós também possamos valer dessa ousadia, valer, Senhor, ó Pai, desse entendimento, que nós venhamos buscar o conhecimento da Tua Palavra, para que nós possamos reivindicar a Tua Palavra nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a orar a Sua Palavra, nos ensina a fazer a oração que o Senhor vai ouvir, assim como a Tua Palavra disse. Jesus, Ele nos disse que nós pedimos e pedimos mal, porque nós pedimos para o nosso próprio bem, para o nosso próprio ego. Nos ensina, Senhor, ó Pai, a pedir conforme a Tua vontade, para que nós possamos estar alinhados com o Teu propósito. Nos desvie da rota, Senhor, nos traga para o caminho correto, para que nós possamos viver debaixo da Tua poderosa mão. Não nos deixe desviar da Sua graça, nos ajuda nas nossas fraquezas, que o Teu Espírito Santo não deixe de interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém orar. Nos ensina a orar a palavra, assim como Jesus nos ensinou o Pai Nosso, que os atributos ali, Senhor, a Deus, desta oração, possam ser latentes nas nossas vidas, e que nós possamos viver o Teu Evangelho. Pai, dê forças a toda mulher, Senhor, a Deus, da nossa igreja, da Missão Live, que não haja no meio de nós nenhuma violência, Senhor, contra ela, violência familiar, violência, agressão física, agressão psicológica. Que as mulheres, Senhor, ó Deus, da Missão Live, elas possam receber desta unção, reconhecer o valor, reconhecer que elas, que o valor delas não vem da opinião dos outros, mas daquilo que o Senhor crê e espera de cada uma delas. Que as mulheres, Senhor Deus, da nossa igreja, não venham se perder, não venham se contaminar com o mundo, não venham abrir mão do valor que têm. Que as mulheres, Senhor, ó Deus, que estão na Missão Live, elas possam receber essa ousadia, essa intrepidez, não, Senhor, ó Deus, baseado em revolta, mas fundamentado na Sua Palavra. Nós abençoamos mais uma vez a cada uma dessas mulheres que estão aqui, abençoamos as mães, abençoamos as filhas, as vós, as tias, todas aquelas que fazem parte da família, que o Senhor possa alcançar através da vida de cada uma delas que estão aqui. O Senhor possa ir lá agora, na casa, aonde estiver, num hospital, e possa alcançá-la, Senhor, ó Deus, trazendo o milagre urgente que precisa, trazendo a resposta da oração que elas têm feito. É o que nós te pedimos, e desde já nós te agradecemos, Senhor.